Olá, meus amigos do Adventismo Vivo. Sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Na semana passada eu perguntei qual tipo de abordagem da lição vocês achavam mais útil. E a quase totalidade das pessoas que responderam disseram que um estudo mais sistemático, como nós temos feito aqui, era preferível, e não um estudo dia a dia. Então nós vamos continuar seguindo esse estilo, mas buscando também aprimorar a referência aos dias estudados. Combinado? A primeira coisa que nós vamos fazer hoje é perceber qual é a trilha que a lição está seguindo. No estudo de número 1, nós vimos a teoria geral do grande conflito por meio da parábola do trigo e do joio. Vimos que Deus não é o originador do mal, mas que o mal é proveniente de um inimigo. É por isso que o Senhor da parábola disse: um inimigo é que fez isso. Um inimigo é que plantou o joio no meio do trigo. E na lição de número 2, nós nos aprofundamos em quem é esse inimigo. Ele é Lúcifer, um anjo que era exaltado, mas que se corrompeu por seu esplendor e desejou tomar o lugar de Deus. Já na lição da semana passada, nós estudamos sobre o governo de Deus, sobre o trono de Deus que está fundado em justiça e juízo. E foi contra esses princípios que Lúcifer se rebelou. Ele propôs para os anjos uma sociedade alternativa em que não haveria justiça, nem juízo, nem submissão à lei. E então ele foi expulso do céu. Mas para Satanás havia então um empecilho. Ele queria criar um reino alternativo ao reino de Deus. Mas para que exista um reino, um principado, um estado, são necessários 3 elementos: governo, súditos e território. O governo já estava pronto para ser assumido. Satanás seria o governante daquele império rebelde. Os súditos ele também tinha. Eram os muitos anjos caídos que ele arrastou do céu. Faltava apenas um elemento, o território. Satanás precisava de um local, de uma sede, uma capital para estabelecer o seu governo de oposição ao Deus Altíssimo. E ele escolheu onde? O planeta Terra. Mas havia um outro problema. O planeta Terra já tinha um governante, era Adão. Quando Deus criou Adão, as palavras que ele disse eram assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Note essa palavra, domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E no verso 28 Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitar significa subordinar, comandar, obter obediência. Adão havia recebido essas prerrogativas. Ele era o governante do planeta Terra. Se Satanás queria usar esse planeta como sede da rebelião, então ele teria de tomar o governo de Adão. Mas Adão e Eva não foram deixados sem aviso do perigo que os ameaçava. O livro Patriarcas e Profetas diz que anjos do céu, mensageiros celestiais, expuseram-lhes a história da queda de Satanás e suas tramas para a destruição, explicando mais completamente a natureza do governo divino, que o príncipe do mal estava procurando transtornar. Foi pela desobediência às justas ordens de Deus que Satanás e seu exército caíram. Quão importante, pois, que Adão e Eva honrassem aquela lei pela qual somente é possível manter-se a ordem e a equidade. E em sua sabedoria Deus limitou o contato de Satanás com Adão e Eva para apenas junto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É por isso que em todo o jardim havia apenas uma proibição: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A árvore funcionava como uma prova de obediência, uma prova de amor. Se eles tivessem ficado longe daquela árvore, Satanás não poderia abordá-los.
E agora nós vamos passar do capítulo 2 ao capítulo 3 de Gênesis. O capítulo começa com uma conversa entre Eva e a serpente. E Satanás falou assim: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. A lição de segunda-feira diz que a estratégia de Satanás não foi tentar fazer de Eva uma ateia, mas fazer com que ela duvidasse das palavras e intenções de Deus. E como aconteceu isso? No capítulo 2, Deus disse: No dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3, Satanás disse: É certo que não morrereis. Se a fala de Deus era tão clara e tão contrastante com a fala da serpente, por que Eva escolheu dar ouvidos à serpente? Porque a serpente comeu e não morreu. Foi o exemplo que convenceu Eva. Essa informação nós retiramos do livro Patriarcas e Profetas. Veja: Participando desta árvore, declarou ele, Satanás, atingiriam uma esfera mais elevada de existência e entrariam para um campo mais vasto de saber. Ele próprio havia comido do fruto proibido e, como resultado, adquirira o dom da fala. A serpente argumentou com Eva que o fruto era tão bom que transformou um animal mudo em um animal falante. Imagine o que não faria com um ser humano. Então Eva usou a percepção humana para decidir contra a sabedoria divina. E aqui nós podemos fazer uma grande aplicação desse texto bíblico para a nossa vida prática. Todos os dias estamos no meio de declarações conflitantes. E eu não estou nem falando de coisas espirituais, não. Por exemplo, um doutor em medicina diz que o glúten é um vilão para a saúde, que o glúten causa inflamação intestinal, causa câncer, que a gordura abdominal é culpa do glúten. Já outro doutor em medicina diz que o glúten não causa nenhum malefício que pode ser consumido normalmente. Um dentista diz que devemos escovar os dentes imediatamente após a refeição, mas outro dentista diz que devemos esperar alguns minutos após a refeição, para que a reação química não seja tão intensa no esmalte dos dentes. Um especialista em automóveis diz que o uso de gasolina aditivada preserva o motor. O outro especialista, também em automóveis, diz que a gasolina aditivada promove sim o desgaste prematuro das peças. Então, o nosso mundo é muito complexo. Em quem nós vamos confiar? Se quando falamos de coisas físicas, materiais, biológicas, não existe consenso entre os especialistas, o que dizer das coisas espirituais? O conhecimento humano é muito limitado, muito sujeito a variações. É por isso que a palavra de Deus diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar é se apoiar, é buscar firmeza, é tomar como base. O conselho de Provérbios é que não nos apoiemos em nosso próprio entendimento, mas confiemos na orientação de Deus. Se Eva, que tinha as faculdades mentais perfeitas, errou quando confiou no seu próprio entendimento, o que será de nós? Degenerados com 6.000 anos de pecado, se nós resolvermos confiar na nossa inteligência e no nosso raciocínio para tomar as decisões. E é nesse contexto que se apresenta a pergunta aqui da lição de sexta-feira, que diz assim: você vê as pessoas distorcendo a palavra de Deus hoje? De que maneira? Não é difícil nós respondermos. A Bíblia diz, por exemplo, prepare-se para encontrar o Senhor. O mundo diz, só se vive uma vez, aproveite o momento, é aqui e agora. A Bíblia diz assim, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e então os dois serão uma só carne. O mundo diz, é o impulso sexual restringido que causa os traumas psicológicos. A Bíblia diz que impuros, adúlteros, efeminados e sodomitas não herdarão o reino de Deus. O mundo diz que é bela e justa toda forma de amor.
A Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. O mundo diz: a regra de ouro é que quem tem o ouro faz as regras. A Bíblia diz que de modo assombrosamente maravilhoso fomos formados no ventre materno pela mão de Deus. Mas o mundo diz que o aborto, o assassinato de crianças não nascidas, é um direito, porque consiste na mera eliminação de um amontoado de células sem personalidade. A Bíblia diz: não terás outros deuses, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Porém o mundo diz: é proibido proibir. E eu poderia ir mais além mencionando a revelação específica do espírito de profecia, o testemunho de Jesus que Deus deixou para nós nesses últimos dias tão confusos da história deste mundo. E o que eu vou dizer agora pode parecer um tanto duro, mas me dê ao menos o benefício da dúvida. O testemunho de Jesus diz: observe um intervalo de pelo menos 5 horas entre uma refeição e outra. Já os especialistas do mundo dizem: bom mesmo é comer de 3 em 3 horas. O testemunho de Jesus diz que o nosso vestuário deve cobrir o corpo e não ser como uma tanga de folhas de figueira. Mas a sabedoria humana diz: o que importa é ser feliz. O vestir é algo exterior e não tem relevância espiritual. O testemunho de Jesus diz: não se case com um descrente. A sabedoria humana diz: ele é descrente agora, mas eu vou conseguir levá-lo para Jesus durante o casamento. O testemunho de Jesus diz que nenhuma obra de ficção deveria ser consumida pelo povo de Deus, nem mesmo aquela ficção criada para ensinar bons princípios. Mas a sabedoria humana diz assim: qual é o problema de reunir os jovens para ver um bom filme sábado à noite? E a lição capta essa tensão aqui na parte de quarta-feira, no primeiro parágrafo, quando diz assim, entre aspas: não é bem assim. Não seja radical. Você precisa sair da bolha. Quantas vezes você tem ouvido isso? Como lidar com esse tipo de abordagem? E eu respondo da seguinte maneira: interiorizando a ideia de que a palavra de Deus pode parecer ilógica e sem sentido para nós algumas vezes, mas ela é sempre correta e confiável. É por isso que Paulo dizia: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, e a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Portanto, quando você estiver em meio a uma decisão como Eva estava, lembre-se de que a segurança está no assim diz o Senhor. A segurança não está no eu acho. A segurança não está no veja bem, essa é minha opinião. Não. A segurança não está na palavra do especialista. A segurança está na palavra de Deus. Paute cada um dos seus comportamentos, por menor que seja, na palavra de Deus. Precisamos ainda falar aqui do verso 4. A serpente disse: é certo que não morrereis. Preste atenção nisso. Satanás disse para Eva que mesmo pecando, ela não morreria. Nesse verso está registrado o primeiro ensino da imortalidade incondicional da alma. O ensino de que não importa o que você faça, a alma nunca morre. É possível sobreviver eternamente mesmo sendo um pecador e um transgressor. E com isso em mente podemos responder outra pergunta de sexta-feira, a última pergunta, que diz assim: onde podemos encontrar atualmente as mentiras que Satanás disse no jardim do Éden? A ideia da serpente de que a alma nunca morre é encontrada na prática de contato com os mortos, reencarnação, espiritismo e experiências de quase morte. Todos esses fenômenos têm em comum a crença na imortalidade incondicional da alma. O corpo pode perecer, mas o ser humano continua de alguma forma vivo, ativo, acessível por meio da sua alma.
Essa é a crença que está na base de toda a religião pagã ao longo da história. E essa ideia foi absorvida por boa parte do mundo cristão. É por isso que católicos e evangélicos acreditam no tormento eterno, em um inferno que vai queimar por toda a eternidade, porque se a alma é imortal e não recebeu a salvação, então deve sofrer para sempre, porque ela é imortal, ela não pode morrer. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito? Veja, por exemplo, Ezequiel capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Repetindo, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Muito embora seja claro o ensino bíblico de que a alma não é imortal e de que os mortos estão inconscientes, a maioria das pessoas, cristãos e pagãos, acreditam que temos uma alma imortal que sobrevive, consciente, após a morte. Portanto, não é de surpreender que Satanás vai usar exatamente esse engano no final do grande conflito. Como assim? No jardim do Éden, Satanás enganou a Eva dizendo que ela poderia desobedecer a Deus e não morrer, imortalidade da alma. No final da história deste mundo, Satanás também usará a crença na imortalidade da alma para enganar. Como assim? O Espiritismo ensina que fazendo contato com a alma imortal dos espíritos dos mortos, os vivos podem obter direção e instrução para viver neste mundo. E o livro do Apocalipse revela que é exatamente por meio de espíritos de demônios que Satanás convencerá este mundo para lutar a batalha do Armagedon. Somente estarão protegidos contra esse engano aqueles que sabem que não é possível se comunicar com os mortos, aqueles que sabem que não temos uma alma imortal. Veja como o livro O Grande Conflito sintetiza essa ideia. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final, a fim de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do Espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos tempos. Diz o profeta: vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentado por uma segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Que texto surpreendente! Ele chama o Espiritismo de obra mestra do engano de Satanás. E a base do Espiritismo é a crença na imortalidade incondicional da alma e na possibilidade de contato com o espírito dos mortos. Quem crê nessas coisas estará sem defesa contra Satanás. Para muitas pessoas aparecerão espíritos de demônio, personificando parentes ou amigos e declarando as mais perigosas heresias, declarando que a lei de Deus mudou. E esses espíritos apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia e até mesmo vão operar milagres diante dos nossos olhos. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e que tais aparições são obras dos espíritos de demônio. É por isso que nós estamos estudando esse assunto. Nós precisamos resistir à obra mestra do engano e para isso você precisa se preparar. Voltando agora para Gênesis capítulo 3, nós vamos fazer a leitura dos versos 5 e 6. No verso 4, a serpente disse: é certo que não morrereis. E no verso 5, ela prossegue assim:
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. O modo como Satanás conversa com Eva insinua duas coisas. A primeira, que Deus estava privando os seres humanos de algo bom. A segunda era que, pela transgressão, é que esse algo bom seria conquistado. Essa é a estrutura do argumento de Satanás quando ele fala assim no verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ser conhecedor do bem e do mal foi apresentado como algo bom, que só seria conquistado com a desobediência a Deus. Essa é a mesma estrutura de tentação que Satanás usa até os dias de hoje. Ele nos apresenta aquilo que supostamente vamos ganhar com a transgressão, mas sempre esconde o que nós vamos perder. Para Eva, ele se apresentou como uma feliz criatura no jardim que ganhou o dom da fala por fazer o que era proibido. Mas ele ocultou que fora expulso do céu por causa da sua rebelião. Para muitos, Satanás apresenta as drogas, a bebida e o vício como a alegria e a satisfação. Mas ele oculta o desastre familiar, o desastre financeiro e emocional que existe por trás desses hábitos. Para outros, Satanás oferece o sexo livre, sem as amarras da religião, como a verdadeira liberdade. Mas todas as tentações são iguais em um aspecto. Elas contam a mesma mentira dizendo: isso vai te satisfazer mais do que Deus satisfaz. É mentira porque quando o diabo dá ao homem um fruto, ele tira o paraíso. Então, em cada tentação, não olhe o que ele dá, mas o que ele tira. Vamos falar agora das consequências do pecado. A lição trata disso na parte de terça-feira, aqui nessa tabela. O texto de Gênesis diz que, como primeira consequência do pecado, a roupa de luz e glória que cobria Adão e Eva desapareceu. E eles perceberam que estavam nus. Em segundo lugar, eles tiveram medo de Deus e se esconderam porque, como nós sabemos, o pecado causa separação entre o homem e Deus e provoca uma terrível intuição de culpa, pois a consciência passa a acusar o transgressor. Em terceiro lugar, eles passaram a colocar a culpa um no outro. Adão disse que a culpa era da mulher. E Eva disse que a culpa era da serpente. E agora perceba o seguinte: em última instância, fica subentendido que a culpa era de Deus, pois ele era o criador tanto da mulher como da serpente. Percebe até onde o pecado leva? Por fim, o pecado também trouxe a consequência de um parto com sofrimentos multiplicados, e aquela harmonia natural de desígnios que havia entre o homem e a mulher, ela foi perdida. Já que foi dito assim para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A terra também foi amaldiçoada de tal maneira que o trabalho que antes era agradável, agora arrancaria o suor do homem e haveria fadiga para se obter o sustento. Porém, eu fico imaginando o que se passava na mente de Adão e Eva antes de Deus falar que a punição seria o trabalho pesado e a dor no parto. Porque o comando era muito claro lá em Gênesis 2,17, foi dito assim: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E agora uma expectativa pairou no ar: Deus vai nos destruir, nós vamos morrer, mas o que é a morte para alguém que só conhece a vida? E a resposta de Deus foi dada em Gênesis 3,15. Falando com a serpente, Deus disse assim: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, serpente, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar do descendente da mulher. Esse texto de Gênesis 3,15 é a demonstração de que, onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Nós vemos a manifestação da misericórdia de Deus nesse episódio. A sentença que deveria se cumprir ali, naquele minuto, foi adiada. Deus apresentou o plano da salvação, pelo qual Adão e Eva não apenas deixariam de receber a punição naquele momento, mas também teriam a esperança de que, mesmo morrendo, poderiam ressuscitar, poderiam novamente experimentar o Éden restaurado. Haveria um libertador, haveria uma esperança. Gênesis 3,15 fala de um conflito entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Você sabe o que é a descendência da serpente? Será que são várias cobrinhas pequenas que estão deslizando aí pela terra? Não. A descendência da serpente são os filhos do diabo, aqueles que adotam a rebelião, a maldade e o pecado como um traço característico da vida. E quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo. Pelos méritos dele é que a cabeça da serpente será esmagada. Na cruz, a serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher, mas foi ali que foram adquiridos os méritos para que Jesus, por nosso intermédio, esmague a cabeça da serpente. O ponto para o qual eu quero chamar a atenção é o início do verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher. Por que era necessário que Deus criasse inimizade entre a serpente e a mulher? E a resposta é triste, porque naturalmente a descendência da mulher seria amiga, teria amizade com a descendência da serpente. Naturalmente o homem é inclinado ao mal e deseja as coisas corruptas do mal. E se Deus não tivesse criado uma inimizade antinatural entre Satanás e o ser humano, nós continuamente seríamos escravos do mal. Mas como é que Deus cria essa inimizade antinatural? Essa é outra pergunta que aparece aqui na lição, a quarta pergunta, que diz assim, na parte de sexta-feira: como a inimizade com Satanás acontece de maneira prática? Esse tema é muito interessante. Aqui, meus irmãos, é muito bonito compreender o que causa essa inimizade. E eu gostaria de ler um texto do livro O Grande Conflito para explicar isso. Está na página 506. Preste muita atenção. O texto diz assim: é a graça que Cristo implanta na alma que cria no homem a inimizade contra Satanás. Repetindo, é a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem a inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte e este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás como servo sempre pronto a executar-lhes as ordens. Mas o novo princípio na alma cria conflito onde até então houvera paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se ache aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas paixões, que tem dominado interiormente e as vença, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. Então vamos interpretar o verso 15 agora. Como Deus cria uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre os seres humanos e o partido de Satanás? Foi por meio da introdução da graça no coração humano. Mas alguém pode falar assim, olha, eu pensava que a graça era perdão dos pecados. O que tem a ver perdão dos pecados com criar inimizade entre o pecador e Satanás? Veja, na Bíblia é dito que a graça de Deus é multiforme, ela tem várias faces, várias facetas. Graça significa sim o perdão dos pecados passados, mas significa também muito mais do que isso. Veja esse texto de Paulo em Tito capítulo 2, versos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente.
Nesse texto, a graça é apresentada não como o perdão dos pecados passados, mas como um poder que age no coração humano e nos educa para deixar de gostar das coisas que são do mal e passar a gostar das coisas piedosas, a viver uma vida piedosa e uma vida justa neste século, neste mundo, produzindo boas obras para a honra e a glória de Jesus Cristo. Mas não é só isso. Veja esse outro texto de Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. É a graça como poder que gera as boas obras. Quando o ser humano deixa de gostar e de praticar o mal e passa a praticar o que agrada a Deus, ele passa a produzir as boas obras e o fruto do Espírito. Quando isso acontece, ele está manifestando a atuação da graça de Deus em sua vida e a implantação da graça no coração. Ele está experimentando na prática o que Gênesis 3,15 chama de colocar inimizade entre a serpente e a mulher. Meus irmãos, esse aqui é o centro, é o cerne. Isso é o que existe de mais importante na vida religiosa. Deus providenciou todos os meios para que você não fosse escravo do pecado. Não importa se o seu pecado é o pecado da mentira. Não importa se o seu pecado é o adultério, o pecado da pornografia, o pecado da enganação nos negócios, da cobiça, do orgulho, não importa. Deus proveu todos os meios, não apenas para que você pudesse ser perdoado, mas Ele também proveu graça no sentido de um poder que te liberta do pecado, para que você não mais cometa o pecado, não caia mais nessas mesmas tentações do inimigo. Existe vitória em Cristo. Existe a possibilidade de viver uma vida santa e justa aqui neste planeta, aqui nesta vida, porque Deus proveu todos os meios para que isso acontecesse. Ele efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, não estamos lutando contra o mal em nossa carne fraca, não. Nós lutamos contra o mal com o poder de Deus. O ensinamento bíblico é o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa é a verdade apresentada desde o Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais pecaram. É por isso que a lição diz, aqui na parte de quinta-feira, que Gênesis 3,15 é a primeira promessa do Evangelho. É o Evangelho anunciado lá nos primórdios. Mas esse Evangelho lá de Gênesis 3 é o mesmo Evangelho que é apresentado para mim e para você hoje. O Evangelho de que, pelo poder e pela graça de Cristo, os pecados podem ser vencidos e o diabo não terá poder sobre nós. Ele é um inimigo derrotado e muito em breve, se formos fiéis, Jesus transformará este corpo de mortalidade em um corpo de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O grande conflito terá fim e estaremos para todo sempre com o Senhor. A angústia não se levantará uma segunda vez. Essa é a esperança cristã, e que Deus o confirme nela e também o abençoe. Fique na paz e até semana que vem.